Atenção! O vídeo a seguir contém spoilers do final da série Lost. Se você assistiu Lost até o final, provavelmente ela é uma das maiores decepções de todas as séries que você já assistiu, porque você assistiu durante vários episódios pra chegar no final e tá todo mundo morto. Eu tenho uma notícia pra você: você entendeu tudo errado no final de Lost. Estamos iniciando mais um vídeo do canal Eu Sou um Série Sexual. Eu sou o Luke Smith e não se preocupe porque eu também entendi tudo errado sobre o final de Lost. Eu estava planejando gravar um vídeo falando sobre a minha decepção com esse final, quando eu pesquisei e percebi que na verdade eu entendi tudo errado. Os personagens de Lost, os personagens da ilha, eles não estavam mortos. A ilha realmente existiu, tudo que eles viveram na ilha foi real. Desde o acidente até os que conseguiram fugir, até os que morreram na ilha, foi tudo real e tudo realmente aconteceu. Eu vou explicar melhor. A ilha em que eles estavam, que eles sofreram um acidente, é como se fosse o coração do planeta Terra, onde todo o planeta é controlado. E se aquela ilha fosse destruída, todo o planeta seria destruído junto. Então, como explicar aquele final em que todo mundo se encontra dentro de uma igreja e vai todo mundo pro céu, todos juntos? Mas aí você pode até estar pensando que no final do último episódio, todo mundo se reencontrou numa igreja e realmente estava todo mundo morto, abrindo uma porta com uma luz e todos indo como se fosse para o céu. E isso realmente também aconteceu. Se você lembrar bem, no final da quinta temporada eles explodiram uma bomba quando eles estavam lá em 1977, eles tinham voltado no tempo. E aí quando começou a sexta temporada, começou algumas cenas paralelas, uma realidade paralela, onde cada personagem vive sua vida desde aquela viagem do avião como se nada tivesse acontecido. Acontecem algumas cenas na ilha e algumas cenas dos personagens fora da ilha como se nada tivesse acontecido. Essa realidade paralela, esse sim é o purgatório. Esse é o lugar que eles foram depois que eles realmente morreram, na realidade que a gente conhece, e foram pra lá pra esperar pelos outros personagens pra poder passar pra um outro plano. E há muitas crenças de que quando a pessoa está no purgatório, que não é nem o céu nem o inferno, é um lugar intermediário, quando a pessoa está nesse purgatório ela não percebe que está morta. E é por isso que eles vivem uma vida comum, como se nada tivesse acontecido. E nesse purgatório, eles precisam encontrar uns aos outros pra perceberem que morreram e poder passar pra um outro plano. Porque quando eles sofreram um acidente na ilha, eles criaram uma ligação muito forte entre eles. E por isso que eles só podiam passar pro céu, só podiam passar pro outro plano, depois que eles estivessem todos juntos. E a junção deles, o encontro deles, seria o que faria reativar a memória deles para tudo que aconteceu e perceberem que estão mortos e ficarem preparados para ir pro céu, pro outro plano ou para qualquer lugar que eles fossem. E aos poucos, um a um, eles vão percebendo. O primeiro que percebe isso é o Desmond, que ele é o mais sensitivo para esse tipo de coisa. E ele começa a tentar juntar todo mundo num lugar só, para que todos também percebam o que está acontecendo. E esse encontro deles, onde eles estavam todos mortos, não significa que todos morreram ao mesmo tempo. Quem morreu na ilha realmente morreu naquele momento da ilha. Por exemplo, o Charlie, aquele músico, ele morreu na ilha e morreu lá. Alguns conseguiram fugir da ilha. Por exemplo, Sawyer, a Kate, e eles viveram toda uma vida, e aí depois da morte deles, mesmo que em tempos diferentes, eles se encontraram todos no purgatório para poder fazerem a passagem todos juntos. Eu sei que é meio complexo, mas temos que tirar da cabeça a ideia de que estavam todos mortos na ilha. Eles não estavam. Então, se você tirar essa ideia da cabeça e assistir de novo os dois últimos episódios, você vai ter uma visão muito diferente do que a primeira vez que assistiu, que foi exatamente o que eu fiz. Eu assisti os dois últimos episódios e assisti com olhos totalmente diferentes. Eu tinha dado uma nota 2/3 para esses dois últimos episódios. E eu acho que já vai para um 7, 8 fácil. Foi um final legal, bem melhor do que aquele que eu tinha assistido na época que acabou, na época que passava na televisão. E aí tem algumas outras explicações, por exemplo, o que era aquela fumaça negra? A fumaça negra era a desmaterialização do Homem de Preto. Que o Homem de Preto era a representação do mal lá na ilha. E essa ilha, ela tinha essa representação do mal e do bem. E o bem era um cara chamado Jacob, que apareceu, que era o protetor da luz da ilha, que era o que fazia a ilha ficar viva. E eles dois são irmãos, um representa o bem, outro representa o mal. E o Homem de Preto, que é a fumaça negra, ele não podia sair da ilha. Então o objetivo dele se tornou destruir a ilha para que todo o planeta também pudesse ser destruído. E aí ele ia poder ficar livre. E depois da morte do Locke, na quinta temporada, ele assumiu a forma do Locke para tentar matar o Jacob, que era o protetor da luz, para depois conseguir apagar a luz e conseguir fugir, conseguir destruir tudo, que era o plano dele. E até a morte do Jacob ele conseguiu, só que antes do Jacob morrer, ele passou o posto de protetor da luz pro Jack.
e o Jack acabou se tornando um novo protetor. Então o bem começou a ser representado pelo Jack e o mal começou a ser representado pelo Locke. E o Jack posteriormente se sacrificou para devolver a luz para a ilha depois que o Desmond apagou a mando do Locke. E só que antes disso o Jack passou o posto de protetor para a ilha pro Hurley, pro Hugo Hurley, que passou a ser o novo protetor da ilha e ficou até o final da série. E aí o porquê que aquele acidente do avião aconteceu e caiu justamente nessa ilha? Esse acidente ele foi causado pelo Jacob de propósito, para que o Jacob pudesse ter novos candidatos a protetores da luz, porque ele realmente já estava querendo passar o posto dele para alguém. Ele achava que os passageiros desse voo eram os candidatos perfeitos para protetores da luz. Então desde que aconteceu o acidente, ele vem monitorando cada um para saber quem poderia ser o protetor da luz. E o primeiro candidato dele era o Locke, mas com a morte do Locke, ele acabou conversando bastante com o Jack, e o Jack se ofereceu para assumir esse posto. Então esse foi o verdadeiro final de Lost. Não estavam todos mortos, a gente precisa tirar isso da cabeça e parar de espalhar isso. Eu mesmo era um que falava isso o tempo todo. Não é esse o final, eles estavam vivos e a realidade paralela que apareceu, aquele sim era o purgatório, onde todos se encontram, relembram de tudo que viveram e começam a ficar em paz e ficam preparados para passar por um outro plano. E aí a gente consegue entender melhor que os personagens caindo na ilha, eles não estavam perdidos somente na ilha. Isso era meio que uma metáfora para explicar como eles estavam perdidos na vida deles fora da ilha. E lá na ilha eles se encontraram, é por isso que eles criaram esse vínculo muito forte. O destino deles ficaram traçados no momento do acidente. E é por isso que eles precisam um dos outros lá no purgatório para poder passar para um outro plano. E a gente consegue perceber isso também numa conversa do Jack com o pai dele, logo antes dele entrar na igreja. Junto com todo mundo, enquanto tá todo mundo lá esperando ele conversa com o pai dele. E o pai dele explica que já tá todo mundo morto, mas que não significa que morreram todos ao mesmo tempo. They're all dead? Everyone dies sometime, kiddo. Some of them before you, some long after you. But why are they all here now? Well, there is no now here. E nessa fala do pai do Jack a gente consegue confirmar tudo isso. O que, é claro, não é o suficiente pra gente dar um 10 pro final da série e falar que foi espetacular. Os diretores de Lost cometeram alguns erros, porque na sexta temporada eles disseram que iam focar no destino de cada personagem, na jornada espiritual de cada um. O que eles conseguiram fazer. Só que eles criaram muitas perguntas, muitas questões durante as outras temporadas que eles deixaram de lado e não responderam até o final da série, que era o que a gente estava querendo. Resposta pra perguntas que eles mesmos criaram. E eles acabaram não dando essas respostas pra gente e foi proposital. Eles realmente não queriam dar essas respostas. Eles queriam focar apenas na jornada espiritual de cada um. Mas aí a gente terminou a série com um monte de questões que a gente não sabe o porquê. Como, por exemplo, a aparição de ursos polares na série. It's a polar bear. Algumas teorias dizem que era um experimento da iniciativa Dharma, mas não tem uma explicação do porquê desse experimento. Outra coisa que também não foi explicada são as viagens no tempo que acontecia direto na ilha. Tem também uma teoria que diz que os números, aqueles números que eles digitavam na escotilha, que o Desmond digitava a cada 108 segundos, que eram os números que o Hurley jogou na loteria, por exemplo, aqueles famosos números de Lost, eram indicações, cada um representava um candidato a ser protetor da luz pelo Jacob, mas ninguém nunca explicou o porquê ou se isso realmente é verdade. E um outro fato muito curioso que também não foi explicado é o poder de cura da ilha, como Locke, que estava no avião, usava cadeira de rodas, mas quando chegou na ilha ele conseguia mexer as pernas normalmente. Isso também nunca foi explicado. Isso e muitas outras coisas que aconteciam na ilha ficou em aberto, nunca foi explicado. Eu acho que isso alimenta a nossa decepção com o final da série. Espalhem essa informação, compartilhem esse vídeo com todo mundo que acha que em Lost estava todo mundo morto desde o começo. Agora nós sabemos que essa não é a realidade e que o final é muito diferente do que a gente imaginava. E chegamos ao final de mais um vídeo do canal. Essa é a explicação do complexo final de Lost, que você provavelmente, assim como eu, não tinha entendido. Espero que tenham gostado, espero que prefiram esse final do que aquele final que a gente imaginava. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo e de se inscrever também lá no canal. Segue também o canal Daily Series lá no Telegram, @DailySeries, para ficar por dentro de todas as notícias das suas séries e dos seus filmes favoritos. Me segue também no Snap e segue também a página do canal lá no Facebook. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo até o final. Valeu! Each one of us was brought here for a reason. The island.